Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Wesley Lima e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as 5 principais causas que geram dores na lombar que nós observamos aqui na clínica. Então, nós sabemos que existem inúmeras causas de dores lombares, porém, no vídeo de hoje nós vamos falar das 5 que nós observamos aqui no consultório diariamente. Você que sente dores na região lombar, assista esse vídeo até o final que você vai entender as 5 principais causas. E eu ainda vou te dar inúmeras dicas de como você pode evitar essas dores. Que nós sabemos, viver com dor é muito ruim. Então, vamos lá! Entre as principais causas que geram dores na região lombar, a primeira, em disparada, é a falta de mobilidade dos intestinos. Aí você pode me perguntar por quê? Porque tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, eles ocupam uma grande parte do nosso abdômen. E eles têm fixações tanto na lombar como nos ossos ilíacos. E quando eles têm falta de mobilidade, você gera compressões de algumas estruturas, você tem alterações mecânicas, bloqueios vertebrais e ainda pode ter a sensação, por exemplo, da falta do retorno venoso e ter peso nas pernas, umas pernas cansadas. Isso pode ser um sinal que o seu intestino está com falta de mobilidade. Existem algumas possibilidades que pode provocar a falta de mobilidade dos intestinos. Entre elas estão os fatores nutricionais, ergonômicos, emocionais e, por exemplo, as cicatrizes. Para você não sentir dores na região lombar gerada pelos intestinos, uma dica é: faça uma alimentação balanceada sempre. Porque o intestino funcionando adequado, ele vai ter a sua mobilidade normal e vai evitar algumas complicações. Ergonomia, tanto no trabalho como no esporte. Dessa forma você evita compensações e alterações na pressão abdominal. Outra forma é o quê? Pratique exercícios regularmente, como pilates, yoga, meditação. Porque se você tiver algum fator emocional envolvendo o intestino, essas são terapias fantásticas que vão ajudar você a controlar. Agora, referente às cicatrizes, eu vou mostrar aqui para vocês. Os intestinos, como a gente falou, ocupam grande parte do nosso abdômen. Então, pacientes que têm apendicites, cirurgia de cesárea ou abdominoplastia, por exemplo, pode criar algumas aderências envolvendo músculo, peritônio, entre outras estruturas, que pode gerar essa falta de mobilidade no intestino. A segunda principal causa que gera dores na região lombar é a postura inadequada. A postura inadequada, quando eu estou comentando, é como o seu corpo se comporta no espaço contra a gravidade. Exemplo disso, essa imagem aqui ao lado. Essa pessoa está tendo um gasto energético muito grande, compensações mecânicas, musculares e faciais gigantescas. Agora imagina essa pessoa com 8, 10, 15 horas trabalhando nessa posição. Não há lombar que aguente. E quem causa tudo isso são as alterações dos captores posturais. Se você não sabe o que são os captores posturais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir a nossa videoaula, que nós vamos comentar tudo sobre o que é os captores posturais, entre outras informações. Então, clique no link aqui embaixo. Uma dica para você poder evitar essas compensações é você fazer atividade física regularmente. E se você se identifica com esse carinha aqui da foto, não deixe de procurar um osteopata na sua região que entenda de posturologia, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar a reequilibrar os captores posturais e deixar você mais alinhado, com menos gasto energético, para você poder viver a sua vida numa boa. A terceira principal causa que gera dor na região lombar são as hérnias discais. Então, o paciente, quando ele chega aqui no consultório com hérnia de disco, nós fazemos alguns critérios de exclusão para identificar se esse paciente pode ser tratado pela osteopatia
ou se ele tem que ir imediatamente para uma cirurgia. Caso a gente identifique que esse paciente é para osteopatia, nós observamos várias alterações, inclusive as duas que citamos anteriormente: a falta de mobilidade do intestino, alterações inadequadas da postura, entre outras, por exemplo, uma perna curta, cicatriz. Então, você que tem hérnia de disco, provavelmente você já vem carregando isso há muito tempo. Então você teve um desgaste articular, você teve uma protusão leve, para depois desenvolver uma hérnia. Então, se você já está com hérnia de disco, é importante que você faça um tratamento adequado. Se você que já está vendo esse vídeo e está observando que suas dores nas costas já estão começando, procure um profissional para poder já corrigir isso e você ter uma velhice mais adequada. O que nós observamos é que a grande maioria dos nossos pacientes, eles têm hérnia de disco, porém eles nunca sofreram com traumas diretos na coluna. Isso vai concordar com as coisas que eu falei anteriormente, que é falta de mobilidade, alteração postural, entre outras. Porque muitas das vezes as hérnias de disco, elas não são causadas com trauma direto. E isso, mais de 85% dos pacientes em estudos científicos é comprovado que o tratamento conservador é eficaz nos pacientes que sofrem com hérnias discais, principalmente a osteopatia. Se você não sabe o que é osteopatia, eu vou deixar outro link aqui embaixo para você entender como essa especialidade ela vem ajudando inúmeros pacientes em todo o mundo. Então, uma dica para você que tem hérnia discal: faça exercício regularmente com um profissional, porque esse profissional ele vai identificar qual postura que você não está fazendo correto e para você gastar energia da melhor forma possível. Evite alterações posturais no seu trabalho. Por exemplo, se você fica nessa posição trabalhando durante 5, 10 anos, isso sim pode ser um potencializador para você ter uma hérnia discal no futuro, tá? E lembrando, faça tratamento preventivo. Tem uma dorzinha, tem um desgaste na coluna, procure um profissional adequado. A quarta principal causa que gera dor na lombar é a perna curta. Grande parte da população tem uma perna menor que a outra. Pelo conceito da posturologia, acima de 3 milímetros já é considerado uma perna curta. Por quê? Porque 3 milímetros, apenas 3 milímetros, pode gerar compensações em todo o corpo e quando fixados ao longo do tempo, 1, 2, 3 anos, pode sim gerar uma perna curta. Mas você precisa tratar como? Com palmilhas. Aí você me pergunta: doutor, eu posso usar qualquer palmilha? A resposta é não. Você não pode usar qualquer palmilha. Você precisa passar com quem entende de postura, com quem entende de posturologia, fazer as avaliações adequadas para que possamos saber se você realmente tem uma perna menor que a outra ou se você tem uma perna curta falsa. O que é uma perna curta falsa? Uma perna curta que está sendo gerada por compensações no restante do seu corpo. Então, uma dica para você não ter uma perna curta, vai para os papais de primeira viagem. Papais, deixe o seu filho livre. Deixe o seu filho rastejar, engatinhar, sentar, levantar. Não atrapalhe o desenvolvimento neuromotor dele. Porque uma vez você atrapalhando o desenvolvimento neuromotor, você pode atrapalhar os reflexos primitivos e aí, quando o seu filho chegar numa vida adulta, ele ter uma perna curta. Então, deixe o seu filho livre e deixe o seu filho livre de perna curta. A quinta causa que gera dor na região lombar são os traumas. Os traumas eles podem ser diretos ou indiretos.
Quando eu falo direto, é alguém que tomou uma pancada na região lombar, ou você teve um acidente que afetou diretamente a região lombar. Quando eu falo indireto, é quando, vamos supor, você teve uma queda e bateu a cabeça, o cóccix, a pelve no chão, e isso repercutiu na região lombar. Por quê? Porque essas estruturas, elas têm relações anatômicas com a lombar. Para você evitar ter os traumas indiretos, é importante que você faça atividade física regularmente. Porque a atividade física, ela trabalha força, flexibilidade, coordenação motora, entre muitas outras coisas. E uma outra dica legal, se você pode, passe com o osteopata de 6 em 6 meses, uma vez por ano, para ele ver se você tem alguma alteração mecânica e que ele possa já corrigir, para que você possa evitar ter dores lá no futuro. Então esse foi o vídeo das 5 principais causas de dor na lombar que nós encontramos aqui no consultório. Espero que tenha ajudado você. Se você identifica com essas dores, então siga as nossas orientações, siga as nossas dicas, compartilhe esse vídeo com grande parte, com seus amigos, seus familiares. Assim, a gente consegue fazer uma corrente de saúde para que a gente possa ajudar uns aos outros a ter uma vida mais saudável e sem dor. Então, vejo você nos próximos vídeos. Um grande abraço. Osteopatia SP, sua saúde sempre em primeiro lugar.